Meus amores, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo um pouquinho diferente, com uma proposta um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, mas é algo que eu gosto de investir, que eu gostaria de gravar mais, que seria mais um papo de amiga, uma coisa um pouco mais assim, de amiga para amiga mesmo, uma conversa com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sentimento e sobre autopercepção, autoconhecimento e tudo isso que engloba o nosso bem-estar. Uma pergunta que eu quero que você pense e reflita. Como você está se sentindo hoje? Feliz, triste, raivoso, magoado, angustiado, alegre, divertido? Os sentimentos são coisas muito amplas e existem muitos sentimentos, muitos tipos de sentimentos diferentes. Mas o que eu quero abordar nesse vídeo é a dificuldade que nós temos às vezes de parar para pensar sobre o que a gente está sentindo naquele momento. Muitas vezes a gente tem várias tarefas durante o dia, várias tarefas durante a semana e a gente arranja tempo para estudar, para trabalhar, para dar atenção para a família, a gente arranja tempo para sair, para brincar, para se divertir, a gente arranja tempo para coisas inimagináveis. Só que muitas vezes a gente não para nem 30 segundos do dia para pensar: como eu tô me sentindo hoje? Será que eu tô bem? Será que eu realmente estou me sentindo bem comigo mesma? Será que eu me olho no espelho e eu falo: nossa, essa pessoa realmente é uma pessoa feliz? E eu não falo em questão de fisionomia, em questão de beleza e de estética. Eu falo em questão de bem-estar, em questão da sua saúde emocional, da sua saúde mental. Eu falo na questão realmente dos seus sentimentos. Eu sei que muitas vezes a vida é uma correria e nem sempre dá tempo da gente fazer depois a gente parar para pensar sobre esse assunto. Mas vocês não acham que às vezes é importante a gente fechar para balanço? Sabe como as lojas fazem às vezes no final do mês? Fechado para balanço. É um dia que eles simplesmente não vão abrir, ou não vai abrir o dia inteiro, ou um período do dia, para fazer o balanço daquele mês. Vamos ver o que deu certo, o que deu errado, onde que você pode melhorar, onde que no mês seguinte você pode ter menos perdas. E eu acho que isso também é importante na nossa vida. Às vezes a gente tem que se fechar, a gente tem que respirar fundo e pensar: o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, onde eu posso melhorar, onde eu posso dar uma ajustada para que isso não aconteça mais, isso não me magoe mais. Ou então a gente pensar e refletir: quais são as coisas que me chateiam, quais são as características pessoais de algumas pessoas que me magoam. E será que essas características que estão me machucando são fontes daquela pessoa, ou será que é um problema que está em mim e que eu reflito naquela pessoa? Será que você me entende? Porque às vezes a gente se incomoda com algumas atitudes das pessoas e muitas vezes o problema não é daquela pessoa e sim nossa. Eu vou dar um exemplo claro aqui pra vocês. Vocês sabem que eu sou evangélica e na minha igreja tem um pastor, enfim. E o meu pastor, ele fala muito da família dele, tem muito orgulho dos filhos. E uma vez eu escutei uma pessoa falar assim: eu não gosto de ir nessa igreja, porque eu não gosto do jeito que o pastor fala sobre os filhos dele, sabe? E eu não tinha entendido exatamente por que essa pessoa se sentia tão incomodada pelo fato dele falar sobre os filhos. E eu cheguei a uma conclusão. Essa pessoa que me falou isso tinha um péssimo relacionamento familiar, um péssimo relacionamento com o pai, ou seja, o problema não estava no que meu pastor falava, o problema não estava na evidência daquela família, o problema estava na pessoa que me disse isso,
porque ela estava infeliz com a própria família. Então, se ela estava infeliz com a própria família, na cabeça dela, então ninguém mais pode ser feliz com as suas famílias. Então, ninguém mais pode se sentir orgulhoso dos filhos que tem, da esposa que tem, do marido que tem. Tá vendo? Um pequeno exemplo de uma coisa nossa que influencia no exterior. Então, por isso que é muito complicado a gente continuar vivendo a vida assim, atropelado, continuar vivendo a vida de forma sem parar para pensar nos nossos próprios erros, nos nossos próprios defeitos, na nossa vida e no que a gente pode fazer para melhorar. Então a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês nesse vídeo é: se feche para balanço de vez em quando, porque isso é muito importante. Reflita sobre você, reflita sobre as pessoas que estão ao seu redor, reflita sobre o que você está fazendo em relação àquelas pessoas e o que aquelas pessoas estão fazendo em relação a você. Reflita sobre as coisas da sua vida que interferem no seu relacionamento com as outras pessoas e não se deixe enganar, e não se deixe levar por esses sentimentos que às vezes nos cegam. Quando você se sentir muito incomodado com a atitude de alguém, pense e pare. Por quê? Por que eu estou me sentindo tão incomodado que aquela pessoa fale sobre aquele assunto? Por que eu me sinto tão incomodado que aquela pessoa tome aquela atitude? Será que é alguma coisa dela ou será que é alguma coisa mal resolvida que está dentro de mim? Então, pare para pensar. E se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma coisa, pode deixar aqui que com certeza eu vou ler e eu respondo todo mundo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!